Rendição da Ucrânia ou fim da OTAN? Qual dos dois ou os dois? Wellington. Olha, Rubão, os dois, pronto, você já quebrou a expectativa, você sofre de ansiedade crônica. Então é o seguinte, os dois, porque não tem muita razão de ser a existência de um, não é? Com a existência do outro. A Ucrânia era o último fio de esperança da OTAN para um ataque estratégico contra a Rússia, na expectativa de dividir a Rússia em 17 estados frágeis. E com essa derrota, que é irreversível, da Ucrânia, isso eu não discuto mais, e já expliquei isso aqui na abertura, na minha participação, eu não me justifico mais em função de narrativas falsas de uma imprensa mainstream que abandonou o jornalismo para fazer propaganda da NATO. Então, você que está me assistindo, se não gostar dessa minha afirmação, volte depois, daqui a uns 4, 5 meses, para conversar comigo sobre isso aqui. Eu já falei, Rubens já falou também em outras oportunidades, e repito aqui, para que fique claro, para que eu possa aprofundar a minha opinião. A Ucrânia não tem como reverter essa derrota. E essa derrota é uma derrota humilhante para a OTAN. Ok? Então, dito isso, o fim da OTAN ele vai se dar não por causa da derrota militar na Ucrânia, porque eles ainda vão tentar outras frentes, eles vão tentar instabilidade contra a Sérvia, eles vão procurar instabilidade em outras regiões do planeta. Não descarto até mesmo a loucura, a insanidade de provocação à China através de Taiwan, mas eles sabem que não tem a menor chance. Porque guerra não é isso aí de canhão, tiro, bomba e etc. apenas. Tem uma outra guerra, que é a razão da existência de todas as outras guerras, que é a questão econômica. O terreno ucraniano seria também parte da reposição de todo esse gasto que está sendo feito com armas e etc., ainda que a maior parte não seja para a Ucrânia, seja para preparar outras guerras, como eu falei, mas as terras férteis da Ucrânia podem não ter mais o destino que os países membros da OTAN queriam que tivesse. Né? Então, essa derrota da Ucrânia, ela vai se dar porque não vai haver a rendição. A Ucrânia não vai se render. E não vai se render porque a dura realidade para os países, especialmente os países europeus, que mergulharam na piscina vazia, mergulharam de cabeça na piscina vazia de Joe Biden, os governantes não irão suportar as pressões internas pela verdade que terá que ser debatida no dia a dia. Essa verdade, ela atinge diretamente o bolso dos cidadãos. A Alemanha entrou em recessão técnica. Anote bem aqui o que eu estou falando, porque isso é muito importante. A Alemanha é o motor da União Europeia e está em recessão técnica. Você imagine a situação dos outros países. Quem não sabia que a ideia de Jerico, de acatar ordens dos Estados Unidos da América para abrir mão do gás barato
que era abrir uma torneira no tubo Nord Stream, estava dentro das fábricas da Alemanha para receber gás transportado a partir dos Estados Unidos em quantidades inferiores, logística complexa, volume infinitamente inferior. Quem não imaginou que isso iria ser um tiro no pé? Aliado a isso, a ideologia verde, essa que a direita inventou para otário, né, cair no conto do vigário, enquanto os piratas estão tentando roubar de uma maneira ainda mais frenética o petróleo e o gás dos outros. Aí abriram mão na Alemanha da energia nuclear. Se lascaram, falando de um baianês assim, clássico, certo? Então, essa rendição da Ucrânia não vai acontecer, porque essa dura realidade não pode entrar no debate, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Joe Biden tem 26% de aprovação. 26% de aprovação. E eu falei também, o Rubem vinha falando sobre isso, toda votação do orçamento é aquela palhaçada, não vai aprovar porque vai ser isso, vai ser aquilo, aí cria um inferno, depois chegam lá a um acordo. Sabe por quê? Porque republicanos e democratas são a mesma coisa. Eles atendem a uma microelite e atendem a mesma agenda. Se espremer, você não vai ver muita diferença entre Trump e Biden, especialmente quando os interesses norte-americanos e dessa elite que fica aí escondidinha, esses interesses estão ameaçados. Eles são a mesma coisa. Então, republicanos e democratas vão aprovar esse orçamento, que é criminoso. Tudo que eles cobram dos outros, responsabilidade fiscal, gestão profissional e não sei o que, aquela coisa toda, né? Transparência, é tudo descaração. Todos descarados. Lá, eles podem fazer o que quiser. Mas, como o Rubem tem alertado e a gente também tem alertado, moeda fiduciária está perdendo valor. O dólar pode até ainda ter tinta para ser impresso, mas não vai ter valor. E aí é que começa essa narrativa da aprovação do orçamento norte-americano, ela começa a ser posta em prática. Eles vão ter que dar o calote em um momento, porque eles não vão segurar mais essa farsa. Está cada vez mais próximo disso acontecer. Então, essa insistência de uma falsa guerra da Ucrânia, que na verdade é só jogar o ucraniano na sepultura, é apenas um desvio de foco para impedir que o debate sobre a realidade triste do Ocidente venha à tona e, com isso, quedas de governos e etc., como tem sido já prognosticado por qualquer pessoa que tenha um mínimo de seriedade na análise política. Você quer falar, Rubem? Não, tudo bem. O Rubem está gesticulando muito, ele deve estar brigando com alguém lá, com Bruce. Então, o que acontece, Rubem? Não é exagero, não, dizer que a rendição da Ucrânia não vai sair e essa guerra ela se estenderá. A Rússia, sem opção, terá que ir avançando. Não era a intenção da Rússia, mas vai avançar, vai avançar, vai avançar. Já está preparando, amaciando a carne lá em Kiev, né? Como você mencionou aí na abertura, jogando lá uns dronezinhos básicos, só para brincar, e vai avançando. E com esse avanço, a catástrofe humanitária na Europa será cada vez mais insustentável,
porque os ucranianos não vão ficar lá. Não existe capacete português, colete à prova de balas sueco, que segure o ucraniano na Ucrânia, sob ameaça de uma presença militar russa. Não existe essa possibilidade. E pode ir F-16, pode ir o que for, pode ir o que for. Já perdeu a guerra. A Ucrânia não tem como reverter. A NATO não tem equipamento e nem tecnologia para derrotar a Rússia. Essa é a realidade que, se a CNN fosse séria, estaria, não eu aqui, num canal pequeno, mas pequeno em audiência, mas grande em responsabilidade e compromisso com o público, falando. Não seria a Rubem a falar isso, não seria eu aqui a falar isso. Seria uma grande cadeia, né? Uma BBC da vida, uma CNN, mas eles não têm compromisso com a verdade. E, então, Rubem, é o fim da OTAN, mas é um fim bem sofrido. Vai ser um fim com tortura, com requintes de crueldade, por parte da China, da Rússia, e em breve, se as coisas continuarem engrossando como estão, não descarte a possibilidade do Irã começar a mostrar que também tem força. E Israel vai para o espaço. Só a dica aqui. É isso aí, Rubão. Bem, eu quero deixar claro para vocês aqui, papo, conversa que eu tenho sempre com o Wellington, conversa pessoal, até descontraída, mas nossa descontração sempre tem um tópico geopolítico, não adianta. Se a gente vivesse efetivamente numa democracia, nós poderíamos fazer uma live aqui, séria, com a nossa qualidade de análise, com a nossa honestidade analítica do futuro de Israel. Os caminhos para Israel, as possíveis saídas para Israel, disso tudo. Mas nós vivemos numa democracia onde, em tempo recorde, por exemplo, você não sabe disso, no Brasil, um pastor louco, piroca da cabeça, doido, tal do pastor Pirani, está preso, condenado a mais de 30 anos de cadeia por antisionismo. É um louco dando a opinião dele. O máximo que você pode fazer é dar um tratamento nesse cara. Ele tem um discurso antissemita? Tem. Ele tem um discurso... É um discurso de ódio para meia dúzia de... E não é de ódio. Ele argumenta muito bem o ódio dele, diga-se de passagem. O cara está preso, a Polícia Federal levou ele preso. Ninguém sabe disso no Brasil. Cadê o PT, que defendeu o César Battisti? Cadê? Cadê o Bolsonaro, que foi lá trazer israelenses para se afundar na lama? Lama necessita de terra, que não pode ser areia, e água. Barro, argila e água. Na época, o Bolsonaro foi lá, trouxe uma patota de israelenses que, honestamente, nunca tinham sido apresentados à lama, eles não sabiam o que é. Lá não chove, lá só tem areia e pedra. Lá, quando chove, tem areia e pedra molhada. Eles não conheciam nem a lama. Aí vieram para cá, na época de Brumadinho, para dar trabalho à honrosa PM e à honrosa Corporação dos Corpos de Bombeiros Mineiros, que, além de tentar salvar alguma pessoa, recuperar os corpos, ainda teve que recolher esses caras e depois, vergonhosamente, o Bolsonaro foi condecorá-los. Eles não têm culpa nenhuma, não. Israel não tem culpa que aqui nós colocamos governantes de joelhos. Gente nessa posição. É a mesma coisa que se do outro lado do mundo aparecer uma república onde todo mundo lá venera o Brasil.
eleva a sua religião à religião deles, que não tem nada a ver. Não há crítica nenhuma. Nós poderíamos fazer esse trabalho sério, analisar o genocídio, o Holocausto, genocídio. Por quê? O genocídio na Segunda Guerra Mundial teve como principal ponto o ódio dos nazistas a outras raças. Eslavos, ciganos, né? Latinos inferiores e judeus. Eles eram mais um, só que eles eram mais do que os outros. Tinha muito mais judeu do que cigano. Os eslavos estava difícil meter a mão neles, eles corriam, são escorregadios e atiram de volta, né? Então, o que aconteceu? Tanto é que morreram 25 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial. 25 milhões morreram porque não se renderam. Morreram lutando, não morreram em campo de concentração, não. Morreram lutando. Não foram pegos como coelhos, não. Morreram lutando. No campo de batalha. E, mais uma vez que eu repito para você, falar para o seu cunhado, para o seu amigo, para aquele cara que veio assistindo, de cada 10 soldados alemães que tombaram na Segunda Guerra Mundial, 9 tombaram na frente russa. Não existiu Segunda Guerra Mundial. Não existiu Segunda Guerra Mundial. Existiu um confronto da Alemanha com a União Soviética. O resto foi escaramuça. O resto foi escaramuça. França, Inglaterra e Estados Unidos juntos perderam menos de 1,5 milhão de homens. Perderam 1.200.000 homens. Mais do que isso, perdeu a Índia, que você nem sabe que lutou a Segunda Guerra Mundial. A China perdeu 20 milhões. A Rússia perdeu 25 milhões. A população, na época, era 1/3 da atual no planeta. Aí eu te pergunto, você acha que um povo que perdeu 15%, 20% da sua população tem medo de alguma coisa? Você acha que ele vai chegar na beira do precipício e vai perguntar para o general dele se o general dele está de porre? Tudo que a Rússia está fazendo hoje é para a sobrevivência dela pelos próximos séculos. Porque viver ao lado da Europa, viver ao lado dos Estados Unidos é dormir com o inimigo. Não há conversa com eles. A única coisa que ele quer fazer é te sujeitar, te submeter. É fazer o que o Leopoldo II da Bélgica fez no Congo. Entrou na terra dos outros, roubou sua riqueza e assassinou, na época, mais de 10 milhões de pessoas. Esse pessoal hoje vem dar lição de moral e fazer bandeirinha contra o racismo. Eu sempre falo, olha a história te ensina tudo.